Bom dia, que alegria a gente poder chegar na sua casa nessa manhã, mais uma vez, de maneira online, para esse tempo de culto, tempo na presença de Deus, tempo em que Deus quer falar ao teu e ao meu coração. Nós começamos este programa, este culto, em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dizendo que é por Ele, para Ele, por conta dEle que nós estamos aqui. Deus é o Senhor da vida, Deus é o Senhor que nos acompanha através do Espírito Santo, Deus é o Senhor que salva a nossa vida por meio de Jesus. Esse Deus amoroso, extremamente misericordioso, é a razão de estarmos aqui e é Ele que nos permite estar aqui, chegando até na sua casa através da internet. Deus nos saúda também com a palavra de Efésios, capítulo 1, versículo 17, palavra essa que diz assim: O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Interessante, Deus se revela a nós não pela nossa capacidade intelectual apenas. É óbvio que o entender Deus, o compreender Deus, a fé também é algo que passa pela capacidade de raciocinar. Contudo, a revelação plena de Deus a gente tem em Jesus Cristo. Ele que manifesta quem é esse Deus. Um Deus que foge aos padrões israelitas, um Deus que foge aos padrões humanos, um Deus que é plenamente Deus manifestado em Jesus. Onde vemos misericórdia, onde vemos graça, onde vemos bondade, onde vemos também juízo. Jesus também, em alguns momentos, ele diz as coisas como serão e como são, na verdade. Mas a plena revelação de Jesus Cristo, a revelação de sabedoria, a revelação do conhecimento sobre Deus, nós temos em Jesus. E nessa manhã, o meu desejo é que tu também possas entender um pouquinho mais quem é esse Deus. Deus misericordioso, Deus amoroso, Deus santo, que se revela a ti, que quer se revelar a ti nesta manhã, por meio da pregação da palavra do Senhor. Eu te convido a uma palavra de oração. Senhor Deus, nós queremos te agradecer e te louvar por esta semana. Obrigado, Senhor, pela chuva que caiu aqui na nossa região. Obrigado, Senhor, por nos teres guardado e cuidado até aqui. Senhor, nós estamos diante de situações bastante difíceis a nível de mundo, mas nós nesse momento queremos, Senhor, entregar tudo em tuas mãos e pedir, Senhor, que tu nos abençoes por meio desse tempo de culto. Senhor, que possamos estar apenas conectados a ti, apenas conectados à tua palavra, conectados àquilo que tu nos quer ensinar, aquilo que tu nos queres mostrar, revelar. Senhor Deus, fica conosco e nos abençoa. Assim, Senhor, nós oramos e entregamos em tuas mãos, Senhor, também tudo que temos e somos. Tu nos conheces muito bem, tu conheces os nossos pecados, os nossos erros, nossas falhas, os nossos crimes contra ti, as nossas transgressões. Tu conheces tudo muito bem. E, Senhor, a tua palavra nos revela que tu és um Deus misericordioso, gracioso, um Deus que vem ao nosso encontro e nos acolhe da maneira como estamos, mas nos acolhes para nos transformar. Por isso, Senhor, nós cremos no teu perdão e nós cremos que tu nessa manhã também nos perdoas quando com sinceridade clamamos, Senhor, por misericórdia. Perdoa-nos, Senhor, e torna-nos aceitáveis e dignos de estarmos na tua presença. Assim nós oramos e tudo a ti entregamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus diz que se nós confessamos a Deus os nossos pecados com sinceridade, o Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E por isso eu quero te dizer, com a autoridade que Jesus me dá enquanto pastor, pregador da sua palavra, que em nome de Jesus os teus pecados estão perdoados, se realmente tu confessas e reconheces diante dele a tua pecaminosidade. Ele te perdoa, ele te acolhe, ele te recebe de braços abertos. Ele tem o maior prazer em receber filhos que se entendem e se reconhecem pecadores. E ele não só acolhe, mas ele também diz
eu estou contigo, vamos fazer diferente daqui por diante. Esse é o nosso Deus. Que Deus nos abençoe no restante desse tempo de culto e ao longo da nossa caminhada com Ele. Amém. Nós agora ouviremos uma canção e na sequência então a pregação da palavra de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja contigo, agora e sempre. Amém. Nós temos acompanhado ao longo dos últimos cultos aqui na comunidade a nossa série de mensagens, Gotas de Esperança para um Tempo de Inquietude. E como eu tenho sempre dito, por que gotas? Por que não chuva de esperança? Porque a chuva, dependendo na intensidade que ela vem, ela não consegue penetrar corretamente na terra, ela não penetra direito, ela escorre, vai embora e fica muito pouco. Agora, quando gotas caem na terra, essa gota ela é absorvida inteiramente e ela vai irrigando profundamente. É dessa forma que, por exemplo, Israel, a terra onde Jesus viveu, se tornou um dos maiores produtores de hortaliças do mundo, através do gotejamento. Não através da aspersão, não através da chuva intensa, mas através do gotejamento. E seguindo essa mesma lógica, Deus deseja a cada domingo de manhã nos dar gotas da sua palavra, gotas da sua revelação, gotas de esperança para esse tempo de inquietude que a gente vive. São dias muito inquietos, são dias de muita instabilidade, são dias de muita insegurança. A única certeza que temos é a incerteza que temos. Isso eu li esses dias e achei muito interessante. É a única certeza que temos. E no meio dessa inquietude toda, a gente muitas vezes pode se desesperançar. Mas, se a gente olha para Deus, a gente vai ver que Deus nos dá gotas de esperança para esse tempo confuso, esse tempo incerto, esse tempo complexo que a gente vive. Na nossa primeira mensagem da nossa série, nós vimos que a primeira gota que Deus nos dá de esperança é a certeza de que tudo vai passar.
A partir de Eclesiastes 3, versículo 1, nós vimos isso. Tudo vai passar, e enquanto isso não passa, enquanto nós estamos vivendo tudo o que estamos vivendo, Deus também tem propósito com isso na nossa vida. Deus tem o desejo de, através de tudo isso, mudar, transformar, melhorar, enfim, fazer uma nova história em nós. A nossa segunda mensagem desta série é que, apesar de toda a instabilidade que vivemos, de tudo que nós já perdemos com toda essa situação que vivemos aí, ainda assim nós temos muito que agradecer. E aí nós vimos a história da viúva pobre, que depois de muitas perdas, ainda assim ela tem motivos para agradecer. E a terceira mensagem, que foi no domingo passado, trouxe para nós uma gota de esperança, ou gotas de esperança, quando nós vimos, a partir da história de Jairo, que estava passando por um momento de muita inquietude, muita aflição, muita angústia, nós vimos na história de Jairo que o convidar Jesus para ir para sua casa, para estar na casa dele, fez toda a diferença. Queridos, todas essas mensagens, elas estão disponíveis no Facebook da Comunidade Luterana do Fundo Canoas. É só acessar lá, Luterana Fundo Canoas, e você vai ver então todas essas mensagens disponíveis, se você quiser assistir de novo ou quiser assistir pela primeira vez. E hoje, a nossa quarta gota de esperança, ela é uma palavra que nos remete novamente para o Antigo Testamento, para o livro dos Salmos, o Salmo de número 100, que eu quero ler e que vai estar projetado aqui do lado, na Nova Versão Internacional. É uma linguagem um pouco mais contemporânea da Sagrada Escritura. O Salmo 100 diz assim: aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Queridos, este salmo, ele é um dos assim chamados salmos de romaria. Por que isso é importante? Porque enquanto os israelitas caminhavam em direção a Jerusalém para o culto judeu, para o culto israelita, eles cantavam. E quando eles estavam prestes a entrar na cidade, prestes a entrar na cidade santa de Deus, que era Jerusalém, ela é vista assim até hoje ainda pelos israelitas, eles cantavam este salmo. E eles diziam, eles convidavam as pessoas a cantarem o salmo e proclamarem a alegria de estarem diante de Deus. É uma convocação a chegar-se diante de Deus com alegria. Mas, nos tempos que vivemos, tempos difíceis, confusos, incertos, inquietos, como é que a gente ainda encontra alegria para louvar a Deus? Eu confesso para vocês que eu nos últimos dias andei meio aborrecido, dizendo: eu não aguento mais tudo isso, eu não aguento mais tudo isso, eu não aguento mais tudo isso. Meu filho pedindo para sair de casa, não dá para levar no parque. Não dá para simplesmente sair na rua sem estar com medo. Cantar com alegria a Deus. Queridos, e o Salmo 100 me trouxe gotas, uma sequência de gotas de esperança. Como cultuar a Deus com alegria nos tempos em que vivemos? O Salmo, ele nos revela duas coisas importantes, duas coisas fundamentais para a gente entender
que a gente tem sim, em tempos de inquietude, motivos para cultuar a Deus com alegria, para estar na presença de Deus com alegria. A primeira delas é: a gente pode chegar feliz e cantar diante de Deus. Por quê? Porque podemos reconhecer que o Senhor é o nosso Deus. Almeida, na tradução clássica da Bíblia para o português, traduz: sabei que o Senhor é Deus. Sabe, e esse reconhecimento de que Deus continua sendo Deus, de que Ele é Deus em qualquer momento, e quem me acompanha percebe que eu friso isso bastante, porque em tempos como nós estamos vivendo, facilmente a gente começa a duvidar de Deus e desconfiar de Deus, mas Deus continua sendo Deus, Ele é o Criador de tudo, todos, e está conosco todos os dias. Ele assim o prometeu. Lembra da palavra de Jesus? Estarei com vocês todos os dias, Mateus 28, versículo 20. Sim, Ele está conosco hoje. Deus continua sendo Deus. E se a gente olha também para o Antigo Testamento, a gente vai ver que essa palavra, essa frase, Deus continua sendo Deus, sabei que o Senhor é Deus, ou reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, ela sempre vem amparada em relembrar o passado dos israelitas. Sempre há esse movimento. A palavra, a Sagrada Escritura, ela sempre de novo mostra para os israelitas: olha, o Senhor é Deus. Vejam, lembrem lá no passado, quando aconteceu assim, assim, assim. Olhem as experiências de vossos pais, olha para o passado e vocês vão ver que Deus revelou a sua bondade, a sua graça, Deus revelou a sua misericórdia, Deus revelou o seu poder, Deus revelou que Ele era Deus quando nós, os israelitas, olhamos para o passado. Muito bem, mas em que se aplica isso a nós que vivemos hoje, no mundo pós-moderno, em tempos difíceis, complexos, incertos como o nosso? A mesma lógica se aplica. Por quê? Porque se eu tenho uma experiência de vida com Deus, em tempos como os que nós vivemos, essas experiências lá do passado hão de me confirmar e me convencer que Deus continua sendo Deus. Momentos difíceis, todos já passaram em muitos momentos da sua vida. Ou na infância, ou na juventude, ou na adolescência, ou nos anos de recém-casado e assim por diante. Todo mundo já passou por momentos difíceis. E lembrar que naqueles momentos difíceis Deus esteve presente, se manifestando, se revelando, demonstrando que Ele era Deus, também faz com que no meio de tudo que a gente está vivendo, a gente consiga perceber que Deus continua sendo Deus. Quando a gente consegue entender isso, quando a gente consegue perceber isso, que Deus continua sendo Deus, a gente vai ver que, apesar de tudo, ainda assim a gente tem motivos para louvar ao nosso Deus, louvar ao nosso Senhor. Ok, mas e quem não tem Deus? E aquele que não conhece a Deus? E aquele que não tem uma experiência de vida com Deus? Aí, meu irmão, aí a situação está difícil. Não ter um Deus nesse momento difícil de incertezas, onde a gente pode se segurar, e um Deus que não vai nos deixar na mão. Porque as propostas de muitos deuses por aí são propostas pífias, são propostas que vão nos deixar na mão. Por exemplo, quem tem o seu Deus nas suas finanças está preocupadíssimo nesse momento. Porque o tempo é de incerteza, de instabilidade. Pode ser que perca muito ou perca tudo. Se o meu Deus está na minha beleza, eu posso ficar doente e posso ficar irreconhecível. Queridos, nós precisamos entender isso. Quando a palavra no Salmo 100 diz: reconheçam que o Senhor é Deus, ela está dizendo: ei, se tu não perceber que o Deus verdadeiro, o Pai de Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo, é o Deus único e verdadeiro, digno de ser adorado com alegria,
então a gente está numa situação muito difícil, muito complicada. E queridos, este salmo, ele ainda nos dá uma segunda razão para nos alegrarmos na presença de Deus. Este salmo nos dá uma segunda razão, um segundo motivo pelo qual a gente pode se alegrar na presença de Deus. Quando um pouquinho mais abaixo, no versículo 3, nos é dito o seguinte: o Senhor nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Quando um israelita lê isso aqui, quando um israelita lia este salmo, ele logo era lembrado de Gênesis 12, onde Deus faz uma aliança com os israelitas, a aliança com Abraão, onde Abrão vira Abraão, justamente para sinalizar, para marcar essa aliança, esse compromisso de Deus. Então os israelitas, quando eles liam esse salmo, eles eram levados a olhar logo para a aliança que Deus havia feito. E essa aliança dizia mais ou menos assim para os israelitas: eu, Deus, escolhi vocês. Tantos povos no mundo, eu escolhi vocês. Vocês são meus, vocês são minhas ovelhas, do meu pastoreio, do meu rebanho. Eu cuido de vocês. E para nós que vivemos agora na pós-modernidade, quando a gente fala em pastoreio, isso é um negócio meio longe da gente, porque a gente perdeu um pouco desse mundo rural entre nós. Mas era assim, um israelita, ele lutava até as últimas consequências por cada filhotinho de ovelha, porque aquele animalzinho era importante para a cultura, para a alimentação, enfim, para a subsistência de uma família israelita. Era a lã que fazia a roupa, as cobertas, os colchões, era a carne que era alimento, era a gordura da ovelha que era usado na cosmética da época, enfim, o animal ele era completamente importante. E por isso um pastor cuidava das suas ovelhas com muita dedicação. E é por isso que Jesus também, de vez em quando, ele recorre a essa imagem da ovelha e do pastor. João fala bastante, o Evangelho de João fala bastante disso. Mas, enfim, quando um israelita lia esse salmo, ele era logo remetido a Gênesis 12, a aliança que Deus firma com os israelitas. E para nós, que vivemos hoje, o que isso quer dizer? Nós precisamos olhar para esse fato de que Deus nos escolheu a partir de Jesus. Em Jesus nós temos a declaração de amor de Deus pela humanidade. Tu e eu estávamos completamente perdidos. E em Jesus a nossa identidade foi restaurada. Na nossa identidade espiritual consta pecador condenado. Todos nós nascemos nessa condição. Tu e eu nascemos nessa condição. Pecador condenado. Ah, mas os bebês são anjinhos. Não são anjinhos. Sabe por quê? Porque o mal já está dentro deles. A gente não precisa. Eu viro e mexo aqui na comunidade, volta e meia, eu estou falando isso. A gente não precisa ensinar as crianças a mentir. Elas já nascem sabendo fazer esse negócio. A gente não precisa ensinar as crianças a serem egoístas. Elas já nascem sabendo ser egoísta. As crianças já nascem carregando em si o gene do pecado. As crianças já nascem trazendo em si a maldade, já nascem trazendo em si o pecado. A nossa identidade espiritual consta pecador, condenado. Mas o amor que o Senhor Deus tem por ti e por mim, pela humanidade, por essas crianças que nascem trazendo dentro de si toda essa maldade que pode ser agravada, intensificada no meio de um convívio maldoso. Isso é verdade. Né? Uma criança que cresce numa família onde existem princípios, limites e regras, ela continua sendo pecadora,
mas bem menos, vamos dizer assim, em termos de consequências do pecado, do que alguém que cresce no meio violento, por exemplo, né? Existe, é óbvio, essa diferenciação. Mas, na essência, nós trazemos na nossa identidade o registro. Pecador, condenado. E aí vem Jesus e entra na história. E Jesus vem e muda a nossa identidade. E aí, quando nós nos dobramos, quando nós nos entregamos a Jesus, quando nós compreendemos o quanto nós somos amados por Deus, mesmo que nós não mereçamos esse amor, mesmo que nós não tenhamos feito nada para Deus nos amar tanto, quando nós entendemos isso e quando nós vivemos a partir disso, quando nós convidamos Jesus, como Jairo convidou, para fazer parte da nossa casa, da nossa vida, da nossa história, a nossa identidade ganha um adendo. Pecador, condenado, vírgula. Mas, em Jesus, pecador, agraciado. E isso faz toda a diferença. E quando eu entendo, quando eu compreendo, quando eu aceito e recebo isso, de que em Jesus eu fui agraciado com o perdão que eu não merecia. Então eu consigo, na frente de um computador, de uma TV, de um celular, louvar a Deus e me alegrar por saber que eu tenho um Deus que continua sendo Deus. Um Deus cujo amor não mudou. Um Deus cujo amor continua alcançando e resgatando vidas. Um Deus que continua sendo extraordinariamente incompreensível. Um Deus que continua sendo maravilhoso. Eu vou me alegrar. Eu vou ficar feliz. E mesmo que eu não possa estar com a minha comunidade, com as pessoas que eu amo, pessoas que são importantes para mim, pessoas que são especiais para a minha caminhada com Jesus, ainda assim eu vou me alegrar, porque a minha fé não vai estar firmada a partir do convívio da igreja, mas a minha fé vai estar firmada em Jesus, que me deu uma nova identidade. Pecador, sim, continua pecador, mas agraciado. Alguém que entende que vai continuar tendo que lutar com o pecado, mas que não vai fazer isso sozinho, que vai fazer isso a partir de Jesus, que me perdoa e que deseja fazer parte da minha família e transformar o que estava perdido, quebrado, arrebentado em algo novo. Em algo novo. Essa semana eu recebi um testemunho do Rodolfo Abrantes, aquele que cantava na banda Os Raimundos aí nos anos 90, falando de o testemunho dele no programa do Danilo Gentili no SBT. Gente, é impressionante. Quando a gente vê Deus agindo na vida de alguém como Rodolfo Abrantes, a gente fica impressionado, porque ele continua sendo Deus. Talvez na vida da gente, por nós já vivermos com Cristo há muitos anos, a gente não veja mais esse amor manifestado. É verdade. Eu também às vezes penso assim, poxa, eu nasci num lar onde me foram ensinados princípios cristãos, onde eu vivi a vida com Deus desde muito pequeno, sem entender muita coisa ainda, é verdade, mas mais tarde, quando eu tomei a decisão de levar Jesus a sério na minha vida e convidar Ele para fazer parte da minha existência, tudo aquilo passou a fazer sentido. Então, quanto pecado, quanta desgraça eu experimentei? Muito pouco. Mas o Deus que me resgatou é o mesmo Deus que resgatou Rodolfo Abrantes. E isso, queridos, é extraordinário. E eu me alegro na presença de Jesus, porque Ele me livrou de experimentar coisas que Rodolfo Abrantes experimentou. Mas eu me alegro ainda mais de saber que o Jesus que resgatou a minha vida do vazio é o mesmo Jesus que resgatou Rodolfo Abrantes. Oh, queridos, quando eu leio o Salmo 100, o meu coração é irrigado com gotas e mais gotas de esperança, porque Ele é Deus e porque eu posso fazer parte do povo dEle.
Povo que Ele ama. Povo que Ele escolheu. Escolheu por quê? Porque nós temos coisas boas a oferecer para Deus? Por amor, por graça, por misericórdia, por bondade. Deus escolheu a tua vida. Não interessa o teu passado. Não interessa o que tu fez. Não interessa a tua história. Não interessa as coisas que tu tem guardado debaixo do tapete. Não interessa a sujeira guardada nos cantos, as cracas incrustadas na tua vida, os pecados não confessados, nada disso interessa. O que interessa é que Deus te escolheu, e porque Ele te escolheu, Ele quer te dar essa certeza de que tu foi agraciado. Foi agraciado por Deus, agraciado por Ele. Eu não merecia o amor de Deus, mas eu aceito por amor que Ele tem por mim. Queridos, o Salmo 100 nos revela um Deus profundamente apaixonado pela humanidade. E não é aquela paixão boba de adolescente. É a paixão, o amor comprometido, a ponto do próprio Deus se fazer gente, morrer na cruz, para que tu e eu pudéssemos experimentar a transformação da nossa identidade espiritual, de pecador condenado em pecador agraciado. E quando a gente entende que a gente é um pecador agraciado, e com isso nós estamos encerrando esse momento de reflexão, quando a gente entende que a gente é um pecador agraciado, a gente vai olhar para esse tempo de incerteza, de inquietude, e a gente vai se alegrar. Não porque está tudo bem, porque está tudo como a gente gostaria, não. Mas por saber que Deus continua sendo Deus. E Ele não muda. Ele não é instável. Ele não é um Deus que decreta uma coisa, depois vai e muda o decreto. Não. É o Deus que ama ontem, hoje e amanhã, na mesma intensidade, na mesma profundidade, na mesma quantidade, e ama as mesmas pessoas. O ser humano que não é digno do amor de Deus, mas Ele ama. E isso, queridos, enche o meu coração de alegria. E certamente, através dessa mensagem, Deus também deseja encher o teu coração de alegria. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te acompanhe. Amém. Nós queremos ouvir uma segunda canção e depois, então, o encerramento deste culto. Falar com Deus.
Queremos encerrar esse culto tendo uma palavra de oração. Te convido a fechar teus olhos, vamos conversar com o Pai Celestial. Senhor, nós te agradecemos imensamente porque Tu és um Deus preocupado com a nossa identidade. Tu não desejas, Senhor, que a nossa identidade conste apenas pecador condenado, mas Tu queres que a nossa identidade seja transformada em pecador agraciado. Senhor, ajuda-nos a entender, compreender e sentir esse Teu amor. Nós não queremos apenas entender com a razão, mas nós queremos sentir o Teu amor. Tu sabes quantos que me assistem, que me ouvem, Senhor, neste momento, que estão com o coração apertado, porque não sentem mais razão para viver, não conseguem perceber o quanto eles são amados por Ti. Oh, Senhor, vem com Teu Espírito Santo poderoso e vai tocando, Senhor, no coração dessas pessoas e convencendo elas do Teu amor, convencendo elas da Tua graça, convencendo elas da Tua misericórdia, convencendo elas, Senhor, de que elas podem fazer parte do rebanho de Jesus. Rebanho esse cuidado, rebanho esse, Senhor, amparado, carregado, sustentado por Jesus. Oh Deus, em meio a tempos de inquietude como os que nós vivemos, nós queremos sentir, Senhor, o Teu amor. Nós queremos perceber que Tu és Deus. E para isso, Senhor, que o nosso coração esteja sensível ao Teu falar, ao Teu agir, ao Teu toque. Nós oramos e entregamos tudo em Tuas mãos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor te abençoe, te guarde, te cuide, te ampare e te carregue nessa nova semana. Que Deus te dê a paz e a certeza de que Tu és muito amado. Um forte abraço, Deus te abençoe e nos encontramos na semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.